Notícias dos acontecimentos do Piauí, do Brasil e do mundo, sobretudo de Batalha e toda a nossa grande região do território dos Cocais piauiense. E agora nós vamos estar conversando sobre Setembro Verde, o mês da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Hoje nós estaremos conversando aqui sobre o assunto com a administradora Jeane Oliveira. Jeane, seja bem-vinda à nossa emissora. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Batalha FM. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre esse tema da inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque é algo que eu vivencio todos os dias, né? Tanto na minha vida, quanto uma pessoa cega, também no meu trabalho, né, como eu atuo. Ok, pois então, vamos aproveitar antes e conhecer um pouco sobre a Jeane. A Jeane que já deu entrevista para o nosso programa em alguns outros momentos, mas agora eu gostaria que os ouvintes que estão do outro lado, tanto aqui em Batalha, quanto também aos que nos escutam pela internet, através das plataformas digitais da nossa emissora. Fale um pouco sobre a Jeane, essa administradora formada em administração e que é uma guerreira na luta pela inclusão. Inclusive, soube que você já saiu daqui de Batalha e foi para São Paulo sozinho. Sim. Conte aí sobre você e sobre essa história pra gente. Maurício, falar sobre a gente às vezes não é fácil, mas falar aqui de mim nessa cidade se torna fácil porque eu nasci e me criei aqui na cidade de Batalha, né? Sou filha, né, de uma professora aqui na cidade de Batalha, né? E eu nasci com glaucoma. Eu nasci com glaucoma congênito, enxergava bem pouquinho quando criança e fiquei cega aos 11 anos. Mas eu também não sou a única na minha família. Também tenho 3 tias que também são deficientes visuais e advém dessa patologia, né, que é o glaucoma, que acomete hoje em dia muitas pessoas pelo Brasil afora, né, seja pessoa idosa ou às vezes que contém diabetes. Então a Jeane, né, nasceu e se criou aqui em Batalha e passei por várias escolas, eu, minha família e minha mãe travamos duras batalhas aqui para que eu pudesse me formar, porque conhecemos a realidade das cidades pequenas e muitas vezes, Maurício, até as grandes cidades capitais, Teresina, São Luís, muitas vezes até lá as pessoas com deficiência também enfrentam desafios para se formar, né, para ter educação, por conta da necessidade de qualificação dos profissionais da própria educação mesmo. E aqui em Batalha minha mãe travou muitas batalhas para que ela pudesse assegurar o meu direito à educação, né? Ela sempre foi essa uma ativista, indo ali e tal, minha filha. E eu seguindo esse exemplo dela, também fiz a mesma coisa, sempre era aquela aluna, né? Os meus professores que estão me escutando agora vão de recordar, sempre fui aquela aluna que quis aprender tudo que meus colegas aprendiam, não ficava conformada ali de ficar sentada, de ficar só escutando, não, eu queria aprender. Foi assim também na faculdade de administração, que eu fiz faculdade lá no IFP de Piripiri. E essa minha insistência, Maurício, de aprender tudo que meus colegas aprendiam, foi o que me deu a conquista de ser a primeira laureada lá do IFP, da minha turma, né? Laureada é a aluna que tem o maior rendimento de notas, a melhor nota da turma, né? Nas disciplinas. Que bacana, né? Que bom. Aí hoje você, além de formada em administração,
você atua em que área? Você faz o que, eu digo, profissionalmente? Além disso, eu também fiz algumas formações em acessibilidade, em audiodescrição, que é um tipo de acessibilidade comunicacional que traduz as imagens em palavras para deficientes visuais e outros públicos afins. E também atuo com acessibilidade digital, que é fazendo testes, né, e adequando sites e aplicativos para serem acessíveis para todas as pessoas, aí não somente para pessoas com deficiência visual, mas também para o surdo, a pessoa com mobilidade reduzida. Então, faço também esse papel. Às vezes também faço palestras em escolas, né, para tratar sobre a importância da inclusão e da acessibilidade no contexto educacional. E Bacana. estamos aqui sempre nessa luta, nesse movimento, para conscientizar, né, as pessoas, a sociedade, o governo, as empresas, as famílias, da importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E é nesse tema que nós vamos agora entrar. Setembro Verde é um mês tido como da pessoa com deficiência, da conscientização sobre os direitos, sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Fale um pouquinho, aliás, um pocão, né, sobre esse mês chamado Setembro Verde. Bem, o Setembro Verde é esse mês que ele é dedicado, né, para conscientização, a campanha dedicada para conscientizar sobre a importância da acessibilidade e da verdadeira inclusão da pessoa com deficiência. A gente tem no Brasil várias leis, né, que asseguram os nossos direitos. Temos a lei da inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que completou 9 anos. É novinha, né, Maurício? 9 anos. Para você ver o quanto que o Brasil demorou aí para olhar para essa população com deficiência. E tem 9 anos a Lei Brasileira de Inclusão, mas ainda hoje também a gente luta para que essa lei seja cumprida, como você falou antes, no iníciozinho da chamada, ser cumprida pelos próprios órgãos públicos, as entidades públicas que foram que criaram essa lei. Então, quando eu falo de cumprir essa lei da pessoa com deficiência, eu estou falando de garantir o acesso à educação, o acesso à saúde com dignidade e acessibilidade, o acesso ao lazer, à cultura, a questão também, eu falo até para você, comerciante, né? O respeito ao consumidor com deficiência também. E eu vou contar para você, Maurício, um exemplo bem prático que eu vou falar para vocês aqui dos desafios e também das conquistas das pessoas com deficiência. Uhum. Uma conquista que nós tivemos aí das pessoas com deficiência no tocante à nossa prática, né, do dia a dia de fazer compras, é que não sei se você já percebeu que no comércio agora deu de aparecer aquelas maquininhas de cartão de crédito que elas são totalmente digital, não tem mais o teclado, você já viu? Sim. Aquele tipo de máquina ali, ela é inacessível pra gente que é deficiente visual. É verdade. Por quê? Porque a gente precisa falar nossa senha de cartão de crédito para outra pessoa digitar. Valha, meu Deus. E aí você imagina que dignidade tem uma pessoa, um cliente que tem que dar sua senha para o vendedor ou para quem quer que seja, né? É complicado. Sendo que a maquininha com teclado, aquela que tem o 5zinho no relevo, dá para a gente se basear ali no 5, numeral 5, e escrever a senha normalmente. A conquista é que o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, ele entrou numa discussão com as operadoras de cartão, e aí as operadoras de cartão que disponibilizam, tá? Eu estou falando isso aqui também com uma forma de informar os comerciantes. Você que tem a maquininha de cartão de crédito que é totalmente digital, as operadoras de cartão de crédito agora, elas disponibilizam uma película que vem dentro da caixa da máquina,
que é para colocar em cima da tela quando vier um consumidor com deficiência visual. Que essa película é chamada de luva de acessibilidade. Olha. Porque tem um relevo. Entendeu? Certo? Uma vez eu estava aqui fazendo uma compra, né, no comércio aqui em Batalha, e aí eu me deparei com essa maquininha. Ainda bem que a comerciante ela não tinha jogado fora essa película. Eu falei para ela e ela colocou e deu tudo certo. Foi uma experiência bacana nesse sentido. Jeane Oliveira, a nossa entrevistada do Jornal A Batalha, deste dia 19 de setembro de 2024. Ela está falando conosco sobre o Setembro Verde. No dia 21 de setembro é o dia em que é comemorado, é? É o dia D. É o dia D da campanha. Pronto. Porque a campanha é o mês todo. Sim. E dia 21 de setembro é o dia mesmo que se concentra, né? A maior atenção é o dia D, como se diz. Ou seja, o dia D da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Falando mais de dificuldades, o Piauí, já há um bom tempo, criou a Lei de Acessibilidade, onde estabelecimentos públicos, privados, enfim, e são obrigados a, na hora de, por exemplo, construir lá o estabelecimento, a calçada, principalmente, ali tem que ter a acessibilidade. A gente percebe ainda, Jeane, que alguns, inclusive órgãos públicos, não se adaptaram, não sei porquê, talvez pela falta de fiscalização, pelo próprio Ministério Público e outros órgãos, como o caso do Conselho de Engenharia, o CREA, dentre outros, e a sociedade mesmo para denunciar. Como também os estabelecimentos privados, nem todos obedecem o que está na lei piauiense, que envolve até multa para quem descumprir. Por exemplo, a prefeitura não pode dar um alvará de funcionamento a um estabelecimento que não segue a regra, que não segue a lei estadual. Mas em alguns lugares, até órgão do próprio município não tem esta acessibilidade garantida em lei. Fale um pouquinho dessa situação que vocês enfrentam aqui em Batalha e em outros lugares. Isso é realmente muito sério. Isso é algo, Maurício, que a gente não pode mais admitir no município de Batalha, esse descaso com acessibilidade arquitetônica. Porque os recursos vêm, existem recursos específicos para que hajam, isso eu estou falando no poder público, sim, né? Sim. Inclusive o Piauí, ele aderiu ao programa Viver Sem Limites do governo federal, que é específico, um programa que ele vai destinar recursos para garantir a acessibilidade para a pessoa com deficiência em todas as dimensões, inclusive essa física. Então, vem esse recurso, mas é inadmissível, a gente não pode aceitar mais aqui em Batalha, uma secretaria, um órgão. Qualquer tipo de gestão que não priorize essas pessoas, desde a criança lá na escola, a criancinha que quer brincar nos parques, que também precisa de acessibilidade nas praças, nos parques, do jovem, o adulto e o idoso também. Então, a gente Batalha, não podemos mais aceitar esse tipo de descaso, porque a lei existe e o Estado, ele também destina recursos. E o que a gente está pedindo não é favor, é apenas que a lei seja cumprida e que a gente tenha os mesmos direitos, o direito de ir e vir, como você estava falando. Quando não há acessibilidade nas calçadas, nas ruas mesmo, as avenidas esburacadas, calçamentos esburacados, o meu mesmo ali em torno da minha casa ali, né, da Coeb, um calçamento assim que é muito difícil, eu sou usuária de bengala, né, para pessoa com deficiência visual, então é uma coisa que dificulta o nosso ir e vir. E nós, pessoas com deficiência visual, temos esse direito. E a gente que somos moradores de Batalha não podemos mais aceitar
migalhas. A gente tem que se empoderar e ser protagonista da nossa história, dos nossos direitos aqui nessa cidade de Batalha. A Jeane, ela fala como um empoderamento de conhecimento, porque a Jeane, ela participa de congressos, Sim. de palestras, inclusive em nível de Brasil. Fale um pouquinho sobre esses lugares, por onde você anda, por onde você passou, para poder adquirir tanto conhecimento assim, sobretudo do direito da pessoa com deficiência. Exatamente, Maurício. Eu sempre, porque assim, na faculdade, eu aqui, em todos os lugares que eu passei, eu fui a única pessoa com deficiência, né? A única aluna da minha sala, né, no Cerco Verde, fui a única deficiente visual lá no IFPE, em Piripiri. Então, eu tinha que buscar informações de como acessibilizar o local. Hoje em dia, a universidade onde eu estudei, graças a Deus que deu fruto a minha passagem por lá. Hoje em dia, se você for lá no IFPE, lá já tem piso tátil, já tem placas em braille para sinalizar as salas, os banheiros, mas quando eu cheguei não tinha. Então, eu ia atrás mesmo, lá em Teresina, saber, e eu agradeço muito a eles que sempre foram abertos e não mediam esforços para ir junto aos órgãos, né, competentes para trazer recursos, né, para acessibilizar e me dar realmente o direito à educação. E aí você fala assim, eu participo, inclusive agora em setembro teve vários eventos de comemoração a nível de Piauí, lá em Teresina, né, dessa campanha, onde a gente teve lá a presença da promotora de justiça, né, do Piauí, uma promotora, gente. Nós aqui no Piauí, nós temos uma promotoria de justiça só das pessoas com deficiência e da pessoa idosa, que é do Ministério Público. Então, Maurício, ele está exatamente